Para você que está estudando Jetpack Compose, criando seus elementos visuais, as suas telas, eu tenho um recado que é muito importante, principalmente nesse momento que a gente aprende os fundamentos, as técnicas, padrões, etc. Que é uma técnica muito comum e que muitas pessoas às vezes não dão atenção, não sabem o real motivo ou então o seu valor, que é o famoso modifier padrão, o modificador padrão. Fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender essa técnica e a partir de agora você vai mudar a forma como você escreve aí os seus composables. Mas é claro, antes de começar, deixa um like, faça um comentário para ajudar o vídeo, faça inscrição no canal se ainda não fez, vire membro se puder, porque tudo isso apoia aqui o canal. E para começar, eu vou entrar na minha tela principal, onde tenho aqui essa postagem que eu fiz no LinkedIn. Se você não me segue, ou então se você não é conectado comigo lá no LinkedIn, eu recomendo que você faça isso, porque é uma das redes sociais que eu utilizo para fazer postagens mais rápidas, que às vezes eu não identifico como um vídeo, mas nesse caso em específico eu vi que tinha ali uma certa necessidade de fazer um vídeo, porque eu acho que ia ficar bem interessante. Então, o que eu tenho aqui de novidade? Basicamente, eu postei que nas versões mais recentes do Android Studio, como é o caso da Jellyfish, da Koala, eu não sei especificamente qual delas iniciou, a gente teve uma modificação no Live Template que a gente conhece como Comp. Se você me acompanha aqui nos vídeos e já criou um Composable comigo desde o zero, muito provavelmente você já viu eu utilizando esse Live Template. Nesse Live Template, basicamente, quando a gente escreve Comp, ele vai colocar um balãozinho pedindo para a gente utilizá-lo. A gente dá um Enter, ele mostra uma estrutura com a notação Composable, que a gente precisa colocar o nome para o nosso Composable. E antes dessa modificação, a gente não tinha esse parâmetro padrão, que é o nosso Modifier, do tipo Modifier, que vem com uma inicialização Modifier. Em alguns vídeos aqui do canal, eu já citei sobre o Modifier, só que eu não dei muita atenção sobre essa parte do padrão. Aquelas informações que a gente precisa saber para ter uma conscientização maior, um fundamento maior e entender as principais motivações. Então nesse vídeo eu quero aproveitar para trazer um pouco dessas informações para cada vez mais, quando você estiver criando um Composable, você entender, poxa, esse Composable ele precisa de um modifier padrão, porque senão eu não terei esses benefícios. Então para isso eu vou entrar aqui no Android Studio, eu separei um projeto que eu utilizo aqui bastante no canal, que é o Minhas Tarefas. Eu fiz uma atualização dele bem recente, utilizando aí o Kotlin 2.0, então se você ainda não viu, eu recomendo que você veja para utilizar as coisas mais recentes nos seus projetos também. E dentro dele eu não tenho nada e vai ser basicamente assim que eu vou começar. Veja que a minha tela também está vazia para você ver o resultado disso. Eu já deixei o preview aqui do lado para a gente também ter esses resultados visuais. Então, como que vai funcionar essa primeira técnica? Basicamente, a gente vai ver aqui na prática o que é o tal do comp. Eu estou com o Gemini aqui habilitado, mas a gente não vai utilizar ele na maioria dos exemplos que a gente vai ver aqui, a não ser que seja interessante. Mas vamos começar aqui com o nosso comp, a gente vai dar um Enter e você vai ver que tranquilo, tá, gente? Da mesma maneira como ele sempre foi. Só que a diferença é que agora ele tem esse modifier que a gente vai entender mais porque que é importante a gente utilizá-lo. Então eu vou chamar de MyButton para poder simular a criação de um botão nosso e eu vou colocar um código de Composable só para a gente ter algum conteúdo, visualizar, etc. Então, por exemplo, eu vou colocar que vai ser um box. Dentro desse box a gente vai ter um text. E eu vou simular um botão de like, né? Então, like, sei lá, vou colocar aqui só essa informação. Poderia ser clique em gostei, enfim, poderia ser qualquer tipo de informação. Eu deixei apenas o like. Aí em seguida, para a gente visualizar, a gente pode colocar um preview. O preview não teve mudança, então o nosso famoso prev, ele se mantém da mesma forma de antes. Então eu vou chamar de MyButton Preview. Em seguida, eu vou utilizar o meu tema, que é o Minhas Tarefas Theme, e dentro dele eu vou usar o MyButton. Então, basicamente é isso que a gente precisa fazer para esse primeiro momento, para a gente começar aí os nossos primeiros exercícios. Eu cliquei aqui no menu para ele fazer um zoom de acordo com o tamanho desse Composable aqui no Preview e veja que é um componente que ele não tem nenhum fundo. Então eu vou aproveitar esse momento até para colocar uma personalização para a gente ver mais ou menos como é que ele fica. Nessa personalização, como a gente já sabe, a gente tem um modifier, a gente pode colocar, por exemplo, uma altura, uma largura, ou então até mesmo a gente pode indicar que ele vai ter um plano de fundo, ele vai ser vermelho, às vezes azul, enfim. Não é o ponto falar a respeito das cores ou como deve ser o visual,
é só para a gente ter uma visualização desse botão, que a princípio ele começou dessa maneira. Veja que nessa implementação que a gente fez, se a gente de alguma maneira quiser reutilizar esse botão com qualquer tipo de modificação visual, o que a gente vai precisar fazer, né? A gente sempre precisa fazer uma adição aqui no seu modificador interno, concorda? Então se, por exemplo, eu quero que esse botão ele cresça conforme a largura do seu pai, internamente eu preciso aplicar o nosso Fill Max Width. Isso não é um segredo, para você que já estuda o Jetpack Compose, já viu sobre Modifier, você sabe que funciona dessa forma. Só que como a gente sabe, na hora que a gente está construindo telas, no momento que a gente está desenhando ali uma interface de usuário, ter flexibilidade vai ser um benefício muito grande. Isso porque a gente tende sempre a reutilizar diversos tipos de componentes visuais, a gente sempre tenta adaptá-los também a situações diferentes, né? Então eu posso trazer aqui uma situação que seria a seguinte: vamos supor que a gente vai criar um aplicativo que ele vai ter algumas seções e ele vai reutilizar esse botão que a gente tem aqui. Só que em alguma dessas seções a gente vai ter o botão um pouco maior, um pouco menor. Vamos ver o que acontece para que a gente consiga atender isso, considerando aqui essa nossa implementação. Então para isso eu vou colocar, por exemplo, uma coluna, tudo bem? E nessa coluna eu vou simplesmente colocar aqui o primeiro texto, ele vai ser a primeira seção, então eu vou colocar aqui, ó, primeira seção, será que é com C cedilha? Enfim, se não for vai ser. E eu vou colocar a segunda seção, tranquilo? E temos aqui as duas seções. Aí para poder identificar, né, qual que é o botão de cada seção, eu vou colocar os nossos botões em cada uma das seções. Uma coisa legal é que o Gemini ele colocou aqui pra gente, né? E só colocando isso daqui já seria o suficiente para a gente ter as nossas seções. Até mesmo algumas personalizações que a gente pode fazer é colocar um vertical arrangement. Aí nesse arrangement a gente pode colocar um espaço entre eles, né, que é o nosso famoso spaced by. Coloco um 8dp só para ter uma visualização espaçada de cada um desses elementos. Eu vou executar o app e a gente vai ver o que vai acontecer. O app rodou, a gente não tem assim tanta novidade porque a gente fez exatamente o que estava descrito aqui, só que agora começa a vir as reflexões que eu trouxe bem no início dos nossos exercícios aqui, né? Vamos supor que na nossa implementação, nessa primeira sessão, a gente queira que o botão ele venha até a metade da tela. E na segunda sessão a gente quer que ele cresça um pouquinho a sua largura e que ele seja 1/4 da tela, um pouco maior, um pouco menor. Para fazer isso, existe sim técnicas para a gente conseguir fazer isso. A gente poderia envolver, por exemplo, esses botões em um pie e esse pie ele seria mais restrito. Sim, a gente consegue fazer isso. Mas perceba que sempre você vai ter esse tipo de limitação para poder fazer essa modificação nesse componente. Se tiver uma outra modificação a mais, como por exemplo, eu quero colocar um clique, eu quero colocar algum comportamento de scroll no conteúdo desse componente, você já fica bem mais limitado, você já não consegue fazer mais isso, tudo bem? Você sempre será obrigado a entrar dentro do código fonte desse botão e fazer essas modificações. Então se você pegou todos esses problemas, você já sabe que a sacada para resolver esse problema é de fato reutilizando o nosso modifier padrão. Cada vez que você está trabalhando aqui com um composable que você está criando, que você ofereceu ali o modifier padrão, ao invés de criar um novo modifier, você simplesmente utiliza esse modifier padrão. É simples assim. Fazendo esse pequeno ajuste, você vai ganhar um poder imenso dentro do seu composable. É até mesmo sugerido que quando você faça isso, basicamente você coloque configurações pré-estabelecidas, como é o caso aqui do Fill Max Width, Background, Pad, o mínimo possível, aquilo que você vê que, independente de quem utilizar esse componente, o ideal é que tenha esse tipo de característica, como por exemplo, o plano de fundo vermelho e também esse espaçamento de 8. Então essa largura, você não tem muito aquele apego para falar, olha, o meu componente ele precisa ter essa largura. Ele pode ter conforme o conteúdo que ele tenha, que é o caso aqui do texto, tudo bem? Então, fazendo isso daqui, a configuração mínima que esse botão precisa ter, você permite com que a gente consiga ter muito mais flexibilidade na hora que a gente reutilizar. Sem fazer as famosas gambiarras, as malandragens, né? Tendo que fazer aí um rodeio gigante para poder personalizar a parte visual ou comportamental aí do componente. Então, o que a gente ganhou agora na prática? Como que isso muda aqui a nossa implementação? Agora, eu posso simplesmente escrever o modifier, aplicar que ele vai ser o max, width, considerando ali um fraction, né, que é a divisão que a gente vai fazer pela metade, que é o 0.5f. Então o primeiro ele vai ter esse comportamento, e no segundo eu também posso fazer uma modificação que eu quiser. Eu não preciso nem seguir exatamente a mesma. Eu posso colocar uma outra fração, que ele vai ser 1/4, e eu posso até mesmo falar que ele vai ter um height,
de, sei lá, 150 dp. Eu posso até mesmo indicar que a partir do segundo eu quero ter um comportamento de clique. E olha só que interessante, é exatamente o mesmo botão, exatamente a mesma estrutura, só que agora eles vão ter ali visuais diferentes, comportamentos de eventos diferentes. Veja o poder que a gente ganha com esse tipo de solução. Vamos executar para ver como é que fica. Olha só que legal, a gente executou aqui o nosso app e veja que o primeiro botão ele tá com um visual totalmente diferente do primeiro, e ambos são os mesmos botões. E até mesmo no segundo botão a gente tem ali um evento de clique que está acontecendo, etc. Então perceba sim que você criar um componente no Jetpack Compose, o ideal é que você sempre ofereça ali o modifier padrão, porque dessa forma quem utilizar aquele componente vai ter esse poder de personalização. Inclusive, até mesmo para a gente começar a fazer algumas conclusões, trazer mais detalhes, esse tipo de padrão, ele é o esperado para qualquer composable que a gente crie dentro aqui do Jetpack Compose. Eu já trouxe em outros vídeos, mas é sempre bom reforçar, principalmente agora o tema principal é esse, que quando você utiliza ali um composable que vem do próprio SDK ali, da base, do core do Jetpack Compose, ou então até mesmo de outras toolkits, como é o caso ali do Material Design, que ele tem implementação de composables, você vai notar que todos eles vão oferecer um modifier padrão. Vamos ver se isso é verdade. Se a gente pega um box, olha só que curioso, ele tem ali um modifier padrão. Se a gente pega um column, a gente vai perceber que nesse column a gente também vai ter um cara, ele vai ser o modifier padrão, tá vendo? Olha só o primeiro parâmetro, o modifier padrão. E se a gente começa a pegar componentes que vem ali do material, como é o caso do button, que ele exige o clique inicial, olha só que curioso, ele também vai ter o modifier padrão. Então ter o modifier padrão é o esperado para qualquer componente que a gente vai utilizar. Óbvio, pode entrar numa situação que você vai criar um componente que ele tem que ser exatamente daquele jeito, não pode mudar o visual, enfim, seja por qualquer tipo de regra que foi criada, regra de negócio, enfim, qualquer coisa que você estabeleceu. Só que entenda que na maioria das vezes o ideal é que você permita esse tipo de flexibilidade. Ou se você está desenvolvendo uma biblioteca para outras pessoas, também você vai ter que seguir esse tipo de padrão. Até mesmo na hora que você está implementando, ele tem uma regrinha para isso, tudo bem? Vamos até ver como é que funciona essa regrinha. A regra vai ser basicamente a seguinte, né? Quando você constrói um componente, você vai ter parâmetros que a gente considera como parâmetro obrigatório ou então parâmetro opcional. Nesse nosso caso específico, a gente pode determinar que o nosso myButton ele tem como parâmetro obrigatório o texto, que ele está até sugerindo com esse like aqui, né, o Gemini, mas nesse caso eu vou deixar como obrigatório, tudo bem? E quando a gente deixa o parâmetro obrigatório, a gente pode colocar todos os que forem obrigatório antes do nosso modifier padrão. Então se eu tiver qualquer outro obrigatório, sei lá, vamos supor que nesse myButton eu quero fazer o botão de like e vai ter a quantidade de contagens, né? Então eu posso colocar aqui likes, né, como int. Então eu posso deixar dessa forma. Obrigatório também. A gente pode colocar sem nenhum problema. É obrigatório, eles podem vir antes do modifier. A partir do momento que ele começa a ser opcional, é o momento que você precisa tomar atenção. Um exemplo de ser opcional. A gente pode indicar que vai existir o nosso background color, que ele vai ser um color e ele vai ter a cor vermelha como a padrão, por exemplo. Tudo bem? E aí ele vai receber essa cor, etc. Então a gente coloca aqui bonitinho. Quando a gente coloca como primeiro padrão, olha só o que vai acontecer. Deixa eu só pular uma linha aqui para a gente concluir. Basicamente, um lint que existe aqui no Android Studio, do Jetpack Compose, ele mesmo já vai sugerir e vai falar, olha, por mais que esse código funcione, o modifier padrão, ele é sempre o primeiro parâmetro opcional. Então você precisa ter sempre em mente, tá criando composable, vai existir parâmetro opcional, o primeiro deles vai ser o modifier padrão. Nesse caso o ajuste é bem simples, é só você subir aqui esse parâmetro e tranquilo, você já conseguiu solucionar esse problema. O que isso muda na prática, né? Basicamente, quando você estiver utilizando aí o seu botão de like, então vou colocar aqui o like no nosso preview, né? Então eu tenho aqui o likes, agora que sei lá, vai ser 10. E em seguida eu vou ter o modifier. E aqui no modifier você vai colocar o que você quiser. Fill max width, por exemplo. Isso significa que toda vez que não for obrigatório, você pode mandar o parâmetro de modifier sem nenhum problema, né? Eu vou colocar essas outras informações nos outros componentes para compilar o código e dessa forma a gente visualizar a alteração que existe ali dentro do nosso preview, tá bom? Então coloquei aqui, beleza. Vou pedir para ele atualizar, show de bola. E perceba novamente
que fazendo isso a gente vai ter esse tipo de padrão dentro do Jetpack Compose. Então, a partir de agora, comece a se conscientizar desse tipo de implementação. Seja um componente visual isolado, como esse pequeno botão, seja uma tela inteira, considere esse padrão. Você permite até mesmo que uma tela inteira seja reutilizada, seja personalizada conforme um tamanho que você quer, colocar um comportamento que você quer, um clique, etc. Então, o modifier padrão é algo que eu gostaria até que fosse de um jeito muito mais integrado, amarrado, para a gente não ter o problema de esquecer de adicioná-lo, mas ao mesmo tempo é uma solução interessante, né? Porque dá flexibilidade para você colocar a flexibilidade de modifier, ou então de você não colocar, caso você não queira, caso você veja que naquele momento não faz sentido. Vai ter outro ponto que é muito importante aqui, que você precisa sempre se atentar com o modifier padrão, que a gente colocou, no caso aqui do box, o modifier padrão, só que não necessariamente vai ser sempre no box que ele deve ficar quando você cria aí um seu composable. Então, como é que funciona mais ou menos essa regra? Ela funciona da seguinte maneira: você sempre vai utilizar o modifier padrão para o composable mais externo dentro da sua implementação, o parent dos seus outros composables, quem está mais próximo da assinatura. Então, vamos entrar em outro exemplo. Vamos supor que nesse botão a gente colocou agora um row, tudo bem? E dentro desse row ele vai ter toda a estrutura do box, e além dessa estrutura do box, ele também vai ter, sei lá, um spacer aqui, tudo bem? Que nesse spacer ele vai ter um modifier com um padding ou então altura de 16 dp, e em seguida ele vai ter mais um texto. Nesse texto ele vai colocar a quantidade de likes. Vamos supor que você fez essa personalização. Quando você faz essa personalização, perceba que o box ele já não é mais a parte mais extrema que a gente tem aqui do nosso composable. Então quem é agora é o nosso row, e como a gente viu, a regra é clara, a gente simplesmente coloca o nosso modifier mais externo. Por que a gente faz isso? Porque quando a gente vai modificar o modifier padrão, o que a gente assume é que ele sempre está modificando a parte mais externa do composable. É ela que a gente vai meio que moldar, seja na altura, seja na largura, até mesmo no shape. Então agora que a gente já tem algo mais externo, quem é mais interno vai criar o seu próprio modifier. Aí é claro, o outro ponto que é importante que a gente precisa ver aqui, né? O primeiro deles aqui que eu posso fazer é, no caso, esse background. Se você quiser, você pode também alterar. Aí vai muito depender do que você quer fazer. Você pode colocar no mais externo. Aqui não tem uma regra específica, eu acho que a única regra que entra é que o seu modifier padrão ele tem que ficar no mais externo. É a única que realmente prevalece. E aí o outro ponto que você tem que ver em relação a isso é que em algumas situações você vai querer garantir que exista apenas algumas configurações de modificação e que as novas, que são as flexíveis, elas venham só depois. Como assim só depois? Vamos tentar dar um exemplo, né? Vamos supor que, independente do que aconteça, você quer que sempre exista aqui um pad de 16 dp. Seja lá por qual motivo, que ele vai ser transparente, aí só depois vai vir esse background vermelho, tá bom? Se você fizer dessa maneira que está aqui, nada garante que o modifier que está vindo antes, ele não vai dar uma cor vermelha, né? Eu posso até tentar mostrar para a gente ver mais ou menos como é que fica. Eu posso simplesmente pegar e colocar aqui, ó, background red, por exemplo, né? Eu posso fazer isso, deixa eu só importar aqui. Red, cadê? Ponto, vamos ver se vai ficar. Eu coloquei outro modifier, né, sem querer, beleza. Temos aqui o red, show de bola. Quando eu tô tirando o ponto, ele tá tirando ao mesmo tempo, né? Aí, agora foi, tá brigando aqui com o compilador. Olha só, veja que inicialmente eu queria que um padding ele existisse meio que transparente e dependente do que acontecesse. Dessa maneira que a gente fez aqui, a gente já não consegue fazer isso, tudo bem? Só que agora, como eu comentei, tem maneiras da gente fazer esse tipo de controle. Então como que seria? Basicamente, a gente poderia colocar um modifier novo, zerado, com as configurações que sempre deverão existir, e em seguida a gente vai ter uma outra propriedade aqui nessa chamada, que é um outro método, né? Se a gente pegar aqui, que vai ser o then. Nesse then, a gente consegue aplicar tudo que a gente espera do nosso modifier padrão. Então, se você tiver essas situações que você quer garantir que comportamentos específicos se prevaleçam, você pode usar essa técnica. Mas, novamente, sempre lembre-se, modifier padrão ele tem que ficar atrelado ao componente mais próximo da sua assinatura, ao parent da sua implementação. Então, esse é um ponto aí que eu queria trazer para vocês. E tudo bem, assim, ó, se você quiser, tipo, colocar mais parâmetros para fazer configurações visuais, sem nenhum problema. Se você pegar até mesmo, né, as implementações aqui do Material, ou então de outros
de outras implementações de bibliotecas, de componentes visuais, você vai ver que ela vai ter até alguns parâmetros, como é o caso do Colors, ou então Text Style, algo do gênero, para você fazer uma modificação mais específica, tudo bem? Então você pode sim, tipo, oferecer isso dentro dos seus componentes. Eu acho que esse daqui é o... Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Acho que é o Colors. Cadê? Aqui o Colors. E aí sim você consegue ter uma personalização para modificar a cor de um texto, modificar a cor de fundo do container, etc, né? Então isso daqui é bastante comum. Mas no geral, a parte do modifier que você precisa saber é essa parte que eu trouxe para você, que vai ser o primeiro parâmetro opcional, que ele vai ficar atrelado a esse componente aqui que é o mais raiz, etc. Então é dessa forma que funciona. Eu vou só executar mais uma vez para então fazer as últimas conclusões. Olha só que legal, a gente conseguiu aí pegar exatamente a mesma implementação e fazer aí as personalizações conforme a gente deseja, tá bom? Então esse é o grande poder aí do Modifier. Inclusive, trazendo esse ponto, eu quero até ressaltar um dos comentários que eu gostei bastante nessa publicação. Descendo um pouquinho mais abaixo, teve diversos comentários aí de pessoas que sempre participam aqui do canal, só que esse comentário do Caio, até mesmo algumas pessoas gostaram aqui, né? Deu 5 likes até esse momento que eu tô gravando o vídeo. Ele atrelou, né? Ele fez ali meio que uma analogia do que acontece aí dentro da programação em relação a essa implementação e que foi muito precisa, tá bom? Ele falou o seguinte, né, que ele também estava esperando por essa, então é algo que também ele gostou, e ele mesmo atrelou que esse modifier padrão, ele vai servir exatamente para seguir o princípio O do Solid. Se você não conhece o Solid, basicamente ele vai ser ali um conjunto de princípios para que a gente consiga atingir uma qualidade de código em programação orientada a objetos. Eu recomendo bastante que você veja se você não tem a mínima ideia do que seja isso, porque isso vai tornar a sua forma de pensar em programação muito diferente e focada para a qualidade dos seus códigos. Mas aproveitando que ele trouxe esse ponto e trazendo especificamente esse O, nada mais é do que o famoso Open Closed Principle, ou então o princípio do aberto e fechado, né? Enfim, tem aí diversas traduções que eu já vi, mas eu vou chamar de aberto e fechado. E a ideia desse aberto e fechado, Open Closed, é que você tenha um tipo de implementação que ele vai ser fechado para que qualquer um que reutilizar não modifique a sua estrutura, mas ele vai ser aberto para que qualquer um que reutilizar consiga adicionar extensões, modificações que você permite, que não vai ajustar ali o código interno. Então, se a gente volta para esse nosso código, se a gente começa a fazer essas reflexões, a gente vai perceber que o MyButton ele vai ter essa estrutura, que o texto ele vai ser o like, que vai ter ali a contagem dos botões, junto com essas configurações aqui de padding, padrão, etc. Só que se eu quiser colocar uma largura específica, como a gente viu aqui, tudo bem? Se eu quiser colocar uma largura até a metade da tela, se eu quiser que uma altura seja específica, se eu quiser que ele tenha algum comportamento de clique, eu permito que ele faça isso. Eu estou permitindo que ele tenha esse tipo de comportamento apenas com o modifier padrão, sem que modifique a implementação no meu código. Então é nisso que esse princípio O ele foi atendido. É que a gente permitiu fazer esse tipo de comportamento, tudo bem? Essa reflexão que ele fez é uma reflexão que, a partir de agora, eu quero que você que está estudando tenha, que você entenda o benefício disso. A gente viu aqui do Modifier, mas isso serve aí para diversas coisas que existem em programação orientada a objetos. Tem até outros pontos que a gente tem aqui dentro do Compose, que ele também atende a esse princípio aí do O. E está muito relacionado a criar esses componentes mais flexíveis, componentes reutilizáveis, etc. E talvez, dependendo aí do se vocês vão gostar desse conteúdo, eu posso seguir com um próximo vídeo falando desses componentes reutilizáveis, até mesmo para você cada vez mais entender quais são as técnicas e como elas podem facilitar aí o dia a dia de vocês, tá bom? Então deixa aí nos comentários para eu saber se vocês gostaram. E agora que a gente chegou nessa etapa aí do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, porque eu particularmente eu gosto desses conteúdos que são mais fora da caixa, vamos dizer assim, né? Não fica só naquela regrinha, naquele passo a passo, tem essas reflexões, esses pontos de discussão. E eu quero que vocês tragam aí as coisas que vocês gostaram, o que vocês já viram dentro do Jetpack Compose, que trouxe essas reflexões. Vai ser muito importante aí a participação de vocês, beleza? Então deixa o like e comentário se você ainda não fez, faça inscrição, vire membro se puder, porque tudo isso apoia o canal. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, um abraço, valeu, falou!